Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Certo, estou aqui para fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que a gente vem estudando dos aspectos físicos naturais do continente asiático, certo? E nesse pequeno vídeo vou trazer aqui um pouco sobre a variedade climática existente no continente asiático, certo? Então, esse é o continente asiático. Como vocês já estudaram, já sabem, o continente asiático ele é o maior continente do planeta Terra em extensão territorial. Mesmo sem levar em consideração o critério geográfico-geológico, só o critério histórico-cultural de divisão dos continentes, o continente asiático ele é o maior em extensão territorial. E essa extensão territorial, ela é também muito extensa no sentido longitudinal, certo? Então isso faz com que o continente asiático tenha uma variedade de climas, certo? Como vocês podem ver, olha, a linha do Equador passa sobre o continente asiático, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, certo? Fazendo com que o continente asiático, de acordo com as zonas térmicas, estejam na zona térmica quente ou intertropical, na zona térmica temperada do norte e na zona térmica ainda tem uma porção de terra na zona térmica polar norte, certo? Então tem vários climas, certo? Como vocês podem ver, tem nessa parte aqui norte, na parte mais setentrional do continente asiático, tem o predomínio aqui do clima polar, certo? Com temperaturas extremas muito baixas. E isso é o principal fator que condiciona essas baixas na temperatura dessa área é o fator latitude. As altas latitudes, elas possuem a tendência que as temperaturas sejam menores, certo? E aqui, por estar próximo ao polo, né, e também numa área de latitude alta, as temperaturas aqui são muito baixas, certo? Então essa é a característica do clima polar, certo? Nós temos ainda aqui o clima frio, é, nós temos também nessa parte central aqui da Ásia, o que chama atenção aqui, o clima de montanha, também com temperaturas baixas, certo? Devido aqui o fator altitude, certo? Que vocês já estudaram, sabe que quanto mais alto, certo? Existe uma tendência das temperaturas diminuir, certo? Então, aqui, o que é que tem nessa parte central do continente asiático? Montanhas, certo? Então, devido às cordilheiras de montanhas que formam o Himalaia, certo? O clima daqui é frio, né? Certo? O clima frio de montanha. Nós temos aqui também o clima desértico. No próximo slide eu vou explicar como é que se deu a formação desse clima no deserto aqui, nessa parte aqui do Tibete, assim como também tem o deserto aqui do Saara, certo? Nós temos aqui o clima mediterrâneo, próximo a Israel, a Síria, ali e Turquia, aquelas áreas que estão sob influência do mar Mediterrâneo. Nós temos também o clima equatorial, aqui no sudeste asiático, principalmente na parte insular do continente asiático, nós temos o clima equatorial. E nós temos o clima tropical, certo? Tropical monsônico, que eu vou explicar também como é que funciona esse clima de monções. Certo, pessoal? Então, como eu falei, existe o deserto, certo? Existe o deserto ali naquela parte central, né? Centro-norte aqui da Ásia, certo? E como é que se formou esse deserto, certo? Quem condicionou a formação dessa área de deserto aqui, nessa região aqui da China, certo? Da Mongólia, foi justamente a Cordilheira dos Andes, certo? Porque os ventos úmidos que sopram do Oceano Índico em direção ao continente, quando chega nessa parte sul da Cordilheira dos Andes, ou seja, na parte Barlavento, vai ocorrer a precipitação, certo? Passando para o outro lado, na parte sotavento, é apenas ventos secos,
certo? Proporcionando, né, a formação de deserto, do deserto do Tibete aqui, certo? Então, essa é a principal causa da formação do deserto aqui nessa parte do interior da Ásia, certo? Outra característica quando a gente vai falar de clima na Ásia é justamente o clima de monções, né? Como eu tinha explicado, eu tinha falado para vocês no slide lá, o tropical monsônico, certo? Então, o clima tropical monsônico é uma característica específica que acontece apenas nessa parte aqui da Ásia e também no continente africano, certo? Também influencia o continente africano. Então, durante o verão, os ventos sopram do Oceano Índico em direção à Ásia, certo? Em direção a essa parte sul da Ásia. E leva muita umidade, então trazendo muitas chuvas para essa parte aqui sul da Ásia. Durante o inverno, acontece o contrário, durante a estação do inverno. Os ventos sopram do continente em direção ao Oceano Índico, certo? Então, eles não carregam umidade, certo? Então, vai ser estiagem na parte sul aqui do continente asiático, já nessa parte aqui do sudeste asiático vai trazer chuvas, certo? Então, é essa a dinâmica, né, a função do clima de monções, certo? Um tipo de clima específico que acontece nessa parte aqui do Oceano Índico, certo? Então, era isso, pessoal. Saudações e até o próximo vídeo.